Fala, chefia, tudo bem com vocês? Sempre alerta, eu me chamo Douglas Menezes, sou escotista do ramo Lobinho no grupo escoteiro Cristo Redentor, aqui em Fortaleza, no Ceará. Uma grande satisfação por meio desse pequeno vídeo criar este espaço de diálogo para que nós possamos então, em mais uma das tantas iniciativas que nós temos aí pelo nosso Brasil afora, online, presencial, estabelecermos espaços de aprofundamento, de difusão do conhecimento através da proposta educativa do movimento escoteiro. Nós estamos passando por um momento muito importante da nossa história enquanto instituição, enquanto União dos Escoteiros do Brasil, e que passaremos outras vezes, como já passamos no passado, que é aquele fenômeno da atualização do programa educativo. Sabemos que as atualizações elas são necessárias porque o tempo avança, o tempo muda e naturalmente essas mudanças elas vão nos pedindo ajustes, revisões, novas percepções, adequações para que o movimento escoteiro continue sendo, como o próprio nome, né, identifica, algo que é dinâmico, movimento, ou seja, que acompanha as necessidades da sociedade, claro, não perde as suas raízes, não perde o seu porquê, o seu objetivo, o seu fundamento, o seu propósito, mas consegue sim dialogar com o mundo, consegue dialogar com a infância e a juventude desse momento. Desse modo, então, a proposta desses vídeos é que nós passemos, a partir daí, a fazer um estudo do manual do escotista, do ramo Lobinho, nesse caso. Esse estudo ele vai ser fragmentado em diversos vídeos, justamente para que esses vídeos eles não sejam longos, cansativos. Então, nós temos aí o interesse de fazer nessa partilha, eu diria assim. Os comentários desse vídeo estão habilitados, fiquem à vontade para dialogar, para colocar aqui dúvidas, perguntas, sugestões, para comentar, porque esse debate com certeza muito nos enriquece. Também vou deixar aí os contatos, caso alguém queira trocar uma ideia, é sempre muito importante, porque é assim que a gente elabora conhecimento em comunidade, de forma coletiva. Então, especificamente tratando aqui da nossa temática de hoje, nós vamos hoje abordar, dentro do Manual do Escotista Ramo Lobinho, o nosso capítulo 1, que tem por título As Crianças na Alcateia. Esse capítulo vai ser trabalhado ao longo de 3 vídeos, então este é o primeiro vídeo que abre esse momento, justamente para nós nos apropriarmos de uma temática que é muito relevante. Quem são os lobinhos e as lobinhas? Aquelas crianças que vestem aquele típico uniforme azul, mas que na verdade, como o próprio título do capítulo coloca, são crianças no plural. São muitas, são várias, vindas de diversos lugares, com diferentes buscas, com diferentes sonhos, como crianças, porque crianças também sonham, com diferentes desafios. E é por isso que nós precisaremos fazer uma reflexão forte e potente sobre qual é o nosso papel enquanto educadores diante desse momento muito importante da vida humana, que é a infância. E eu já aproveito para fazer aqui uma observação. Muito comumente nós falamos da infância no singular, se referindo a este período, a esta etapa da vida, o que de todo não está errado. Mas é muito curioso, e de certa forma é até delicado, quando nós estabelecemos que toda a infância acontece do mesmo jeito. Ou seja, foi criança, é tudo a mesma coisa. Essa visão muitas vezes nos limita e nos prende a achar e a entender que todas as crianças elas passam pelos mesmos processos da mesma forma. E não é verdade, como não é verdade para nenhuma etapa da vida humana, como também não é verdade para nada na vida. Nós temos sempre as nossas particularidades, as nossas peculiaridades, as nossas especificidades. É claro que ao largo da experiência humana nós vamos perceber padrões, processos que de certa forma, né, eles vão estar presentes ao longo da vida. Mas em especial, quando falamos da infância, precisaremos admitir isso à luz de estudos no campo da educação, da psicologia, um fenômeno muito importante. Hoje, quando nós falamos desse momento peculiar, específico e muito valioso da vida humana, comumente nós vamos nos referir no plural, infâncias. Isso mesmo, justamente porque as crianças, de uma maneira geral, que são
o ente aí desse fenômeno das infâncias, elas vivem em ambientes diferentes, em diferentes elaborações culturais, em diferentes contextos familiares, em diferentes agrupamentos sociais, em distintas condições históricas. Para esse último, por exemplo, basta lembrar que se você hoje é escotista e foi lobinho, na sua época de lobinho muita coisa era diferente, não é verdade? E essas diferenças, elas são fruto de um tempo. De lá para cá, muita coisa mudou, muitas novidades apareceram, muitas reflexões foram feitas, e claro, o escotismo teve a necessidade de acompanhar, porque o escotismo movimenta-se para alcançar, pela educação, a educação a partir do método escoteiro, as crianças e os jovens em todos os tempos. Então, por isso mesmo, um passo muito importante que nós vamos estabelecer nesse primeiro momento é considerar que as infâncias, e vai ser até redundante o que eu vou falar, são um contexto plural. Nós não vamos estabelecer um olhar que estratifica, que homogeneiza, de que todos os lobinhos, por mais que estejam uniformizados, são iguais. Não são. Cada criança traz as suas buscas. Isso é uma garantia, justamente, de que cada infância é única. Cada infância é única nas suas experiências, ou seja, como essa infância é construída, como ela é vivida. Cada infância é única também nas suas oportunidades. Quais são as oportunidades a que cada criança tem acesso? Quais são as oportunidades a que cada criança foi conduzida? E claro, quais são os desafios? Quais são os aspectos a serem superados ou os desafios que estão presentes dentro deste roteiro? Então, esse é um ponto muito importante que todo educador no movimento escoteiro, aqui em especial, todos os escotistas do ramo lobinho, precisam estar sensíveis. A criança na alcateia não é uma tábua rasa, não é alguém que vai receber instruções para executar um comando. É um ser humano que já tem muitas percepções de mundo. E é claro que educar implica ir ao encontro do outro. Se de fato somos educadores, e claro, somos, e estamos trabalhando em um processo de elaboração de oportunidades, de experiências educativas para uma aprendizagem significativa, não faz sentido fazermos isso se nós não conhecemos quem é o nosso lobinho, quem são os nossos lobinhos e lobinhas. Primeiro conhecê-los, para aí sim nos envolvermos com as ferramentas, as práticas, os instrumentos, os jogos, as atividades, enfim, tudo aquilo que chefe gosta, para aí sim melhor servirmos do ponto de vista educacional essas crianças. E aí, quando nós falamos das infâncias, pensando nesse momento da vida, nós sabemos que essa é uma fase de aprendizado intenso. Primeiro porque as crianças elas começam a explorar o mundo de uma forma mais ágil. Isso é muito interessante e pode e deve ser bem trabalhado. São energias que precisam ser bem canalizadas, porque ao longo dessas etapas, as crianças vão aprendendo que podem observar o mundo de maneiras diferentes. Há também outra marca muito importante, é que nesse período, né, nessa faixa etária com que a Alcatea trabalha, de 6 anos e meio até 10 anos, há uma maior ou melhor expressão da comunicação. E é algo que também vai nos ajudar a perceber as crianças não só pela comunicação verbal, pela comunicação da fala, mas também pela forma como se expressam nas tomadas de decisões, em jogos, considerando sobretudo que no aspecto de inclusão a que o movimento escoteiro busca dialogar fortemente, cada criança também vai se expressar e vai desenvolver esses aspectos de expressão dentro das suas disposições pessoais. Outro ponto também muito relevante é que essa é uma etapa da vida em que a criança ela já começa a criar laços, apresentar preferências, apresentar disposições para determinados grupos em determinados contextos, e aqui há uma marca muito relevante. Esses anos são significativos para o desenvolvimento de habilidades que a criança vai levar para o resto da vida. Então, aqui, as oportunidades de educação precisam ser fortemente garantidas para que
tudo que é desenvolvido consiga colaborar para o desenvolvimento de uma criança que cresce feliz, de forma segura, saudável e, claro, que tem as garantias de que aprende, e aprende de uma forma divertida, como a gente diz no movimento escoteiro, aprende fazendo. Um aspecto importante, que inclusive é uma citação do Manual do Escotista do Ramo Lobinho, é que esse é um tempo de aprendizado intenso, como a gente já mencionou aqui, no qual as crianças elas absorvem informações, muito do que é vivido ali é absorvido e gera uma série de memórias marcantes que vão ajudar a moldar a identidade, a construir valores que são muito importantes para a vida e, claro, sempre com a figura dos adultos como essa influência da família ou dos responsáveis, da escola e, claro, das experiências ao redor que também são muito importantes. Até aqui nós estamos enfatizando a importância e a necessidade de reconhecer esse aspecto plural das infâncias e que cada criança, naturalmente, neste momento da vida, apresenta uma forte disposição para aprender. Lembrando que aprender não é só aquilo que a gente faz na escola, embora isso seja muito importante, mas a aprendizagem é uma competência humana para a vida. Daí então, como isso se opera na alcateia, mais especificamente? Na alcateia, que é esse ramo do movimento escoteiro, nós trabalhamos com crianças que estão na faixa etária de 6 anos e meio até 10 anos. A gente vai falar depois por que esse período ele é um período tão importante e tão significativo para a alcateia. É um período onde a gente tem grande energia, criatividade, curiosidade. Então vejamos, isso são potências que o escotista pode e deve trabalhar fazendo uso equilibrado dessas potências para intensificar a aprendizagem. A criança ela está muito focada em aprender coisas novas, sobretudo aquilo que se comunique com o que ela vive, a brincar, é claro, o aspecto da ludicidade, da diversão, do jogo está muito presente na vida da criança nesse momento e a curiosidade. Como é que as coisas acontecem? Como é que o mundo gira ao meu redor? Isso é um aspecto muito importante. Também vão se tornar bem presentes aí questionamentos, né? Capacidade da criança de inventar coisas novas, de pensar em engenhocas, de fazer experiências diversas, de misturar substâncias, de se perguntar como é que isso acontece, deixa eu tentar. E claro, todos esses aspectos aqui mencionados, eles são fortemente relevantes para o desenvolvimento de uma criança que reconhece desde já as oportunidades e as possibilidades de aprender todo o tempo, desde que ela queira e se sinta à vontade para isso. E é claro, para que isso aconteça, a gente precisa garantir um ambiente seguro e acolhedor para o desenvolvimento saudável dessa criança. E então, já nos preparando para o nosso próximo vídeo, eu queria deixar com você, chefe, uma pergunta. O que é necessário para oferecer experiências significativas às crianças? Nós já sabemos que parte do nosso papel é favorecer a elaboração dessas experiências que levam à aprendizagem. Mas e o que é necessário para que essas experiências aconteçam? Deixa essa pergunta. Até o nosso próximo vídeo. Melhor possível.